Nessa aula da disciplina Metodologia para a Educação Básica, Resolução de Problemas, nós faremos uma revisão de alguns apontamentos principais que nós discutimos no decorrer dessa disciplina. Eu trouxe algumas questões principais relacionadas à resolução de problemas, né? O uso da resolução de problemas como uma metodologia para ensinar matemática, algumas características, né, principais dessa resolução de problemas, mas nós discutimos também questões relacionadas à prática pedagógica, né, alguns aspectos relacionados ao ensino de matemática em si, mas para essa aula de revisão, eu trouxe alguns apontamentos principais que eu vou apresentar agora para vocês. Então, nós começamos a disciplina a partir de uma pergunta, né? Qual seria a diferença entre problema e exercício? Foi bem lá na primeira aula que nós conversamos sobre isso. E nós debatemos essa questão entre problema e exercício, o que é que diferenciava um problema matemático de um exercício, em algumas aulas, né? Eu retomei essa questão em algumas aulas para que isso ficasse bem claro, principalmente no momento que o professor pudesse selecionar e planejar uma aula envolvendo a resolução de problemas, né? Então, geralmente, os problemas, eles apresentam uma forma, né, de pensar a respeito, uma forma de conduzir a aula, de orientar o aluno, diferente do momento quando nós estamos apenas resolvendo um exercício, né? Geralmente, para resolver um exercício, o aluno ele aplica uma técnica, ele chega a um resultado final e nós passamos para o próximo exercício, para o próximo conteúdo. O problema, ele já envolve um pensar, uma análise do aluno, uma busca de uma solução que possivelmente não se mostra pronta ali naquele contexto, envolve a criatividade, o levantamento de hipóteses, e geralmente, né, um problema genuíno, utilizado aí na resolução de problemas, ele pode abarcar várias respostas. Várias respostas podem resolver aquela questão que está sendo colocada. Então, essa era uma das principais uma das principais diferenças, né, entre exercícios e problema. E nós conversamos, né, sobre as diferentes estratégias, né? Então, quando você vai propor a resolução de exercícios, você planeja a aula de uma determinada maneira, você utiliza determinadas metodologias, e quando é um problema, também são outras metodologias, são outras formas, engloba um outro planejamento, né? Então, vai englobar diferentes estratégias, diferentes conhecimentos, e tanto um quanto o outro tem a sua importância e tem o seu objetivo na disciplina matemática. Então, tanto propor problemas quanto propor exercícios têm objetivos importantes para desenvolver o raciocínio lógico. Aí cabe ao professor, né, entender o conteúdo que ele está trabalhando e o que cabe melhor naquele momento para levar o aluno a pensar a respeito daquele conteúdo que está sendo trabalhado. Nós discutimos, né, de uma forma mais enfática nessa disciplina, a resolução de problemas, né? Por quê? Né? Porque a resolução de problemas, ela pode tirar o aluno daquela situação mais mecânica de aplicação de técnicas, né? De replicação de um conceito que o professor trabalhou, para levar o aluno a refletir, a questionar, a tomar decisões, a buscar soluções por si próprio, né? Aquele caminho que a gente conversou sobre o aprender a aprender, ele vai ter que explicar o porquê que ele chegou naquela solução. E isso, né, não envolve só o aluno, envolve todo um planejamento do professor, toda uma postura e toda uma prática pedagógica que realmente seja uma prática mediadora, que seja uma prática orientadora e que faça realmente o aluno construir esse caminho para chegar a uma aprendizagem. Então, nós falamos que o problema matemático, ele permite a investigação, perguntas mais abertas, que aceitam, né, várias respostas. A resposta final não é a mais importante, sim todo o processo de construção que o aluno se envolveu, e que ensinar a resolver problemas acaba sendo uma tarefa mais difícil do que ensinar conceitos, né? Por quê? Porque não é um mecanismo direto de ensino, mas sim envolve uma variedade de processos de pensamento
que precisam ser cuidadosamente desenvolvidos pelo aluno com o apoio e incentivo do professor. Então, o professor, apesar dele trazer o aluno, né, como um ator, como um participante ativo, ele também tem um trabalho muito extenso, né? Talvez até por isso a gente não vê muito, né, a questão da resolução de problemas em sala de aula, porque é extremamente trabalhosa, mas é extremamente significativa, né, para a aprendizagem dos alunos, você organizar uma aula pensando em todas essas características da resolução de problemas, né? Nós podemos utilizar num problema também alguns exercícios, né? Mas aí a gente vai precisar entender, né, que conhecimentos e que habilidades eu pretendo aí nesse caminho, né? Uma das questões também para a gente diferenciar exercícios de problemas é a gente pensar, né, nos conhecimentos e nas habilidades que estão sendo construídas, como que o aluno se envolve para resolver aquela questão, né? Se ele sabe utilizar a matemática em situações cotidianas ou apenas naquele exercício fictício, né, que o professor apresentou ali em sala de aula. São questões também que diferenciam, né, o exercício do problema e aí vai fazer o professor pensar aí sobre o planejamento da sua aula. Nós conversamos, né, sobre um método de resolução de problemas, e aqui eu gostaria de deixar bem claro, né, que não significa que o professor vai chegar na sala de aula e vai fazer esse passo a passo, que são as etapas recomendadas por Polia, que foi um dos que mais trabalhou e estudou a questão da resolução de problemas matemáticos, né? Isso deve ser levado pelo professor. Então, o professor deve considerar esses estudos para planejar a sua aula, para planejar a sua sequência didática, para planejar a sua prática pedagógica quando ele pretende desenvolver a resolução de problemas, né? Então, ele não vai chegar na sala de aula e falar assim, olha aqui, alunos, agora vocês vão ter que compreender o problema, agora vocês vão ter que estabelecer um plano. Não, ele vai organizar toda a sua prática de modo a valorizar essas questões que são apontadas como questões fundamentais no processo de resolução de problemas. Então, como é que eu vou organizar minha aula para, no momento que o problema seja apresentado, eu possa desenvolver estratégias que os meus alunos compreendam esse problema? Então, será que eu vou ler com os meus alunos o enunciado? Eu vou deixar primeiramente eles fazerem uma leitura e aí depois eu vou perguntar o que cada um entendeu, quais foram as palavras-chave. Então, eu vou planejar esse primeiro momento que envolve a compreensão do problema. Depois que os meus alunos compreenderam o problema, e eu preciso saber se realmente eles compreenderam, então eu vou pensar em estratégias para reconhecer se os meus alunos compreenderam esse problema, eu vou fazer com que eles pensem em formas de tentar resolver esse problema, né? Então, como é que eu vou conduzir a discussão com os meus alunos para que eles organizem planos de ação para resolver esse problema? Então, eu vou estar numa segunda etapa que é apontada por Polia como uma etapa importante na resolução de problemas, que é o estabelecimento de planos, de estratégias. Eles vão comparar com outros exemplos que eles já tiveram, eles vão trazer outras situações aí nesse mecanismo. Então, eu vou pensar, né, numa forma de conduzir isso. Feito isso, né, eles vão lançar aí as ideias, nós vamos conversar quais ideias que poderiam ser colocadas em prática. Então, será que a ideia, né, do aluno A é mais adequada que a ideia do aluno B, por exemplo? O que vocês acham? Vamos testar, né? Vamos testar essas ideias? Vamos verificar o passo a passo, né, para a resolução desse problema, a ideia aí para a resolução desse problema? E aí, depois, né, que a gente colocou em prática, que a gente verificou, a gente vai ver se resultou em algo que realmente resolvesse esse problema ou não. Então, como é que o professor conduz aí para análise desse passo a passo e para análise de uma possível resposta ou de possíveis respostas e por que elas podem ser aceitas ou não. Então, não é o professor chegar em sala de aula e apresentar esses 4 passos, não. É ele planejar a atividade pensando nesses momentos que são momentos importantes para desenvolver nos alunos essas habilidades de resolução de problemas,
que são propostas aí por Polia, tá bom? Então, nesse mecanismo aí, nesse momento que o professor está desenvolvendo esses passos, né, ele vai observar a iniciativa dos alunos, a criatividade, a independência, como que eles aplicam conhecimento, se eles buscaram algum conhecimento matemático, que conhecimento matemático eles buscaram, né? Que habilidades, se eles não buscaram, como que esse professor pode trazer esses conhecimentos que vão ser necessários para que ele resolva esse problema. Afinal, a resolução de problemas, ela tem um objetivo, né, de promover uma determinada aprendizagem, desenvolver o raciocínio lógico desses alunos, né? E ao formular problemas, né, tanto pode ser uma formulação do professor, como pode ser uma formulação do aluno, o aluno também deve ser levado a formular problemas, eles estão organizando aquilo que eles sabem, eles podem aprender a elaborar um texto. Então, às vezes a gente também apresenta um problema e fala, ó, a partir desse problema, que outras perguntas que você pode lançar, né? Então, ele vai aprender a formular, né, as suas ideias, organizar as suas ideias, formular uma pergunta. Como que essa pergunta traz aí as ideias matemáticas, né? E com isso a gente vai aproximando a matemática com outras linguagens, né? A gente vai promovendo aí a interdisciplinaridade. E nesse caminho também o aluno vai compreendendo alguns conceitos, né, que estão relacionados a esse problema e como que ele pode comunicar e expressar essa capacidade aí desse entendimento desses conceitos, né? Que esse conceito ele implica em saber aplicá-lo, né? Não adianta somente saber o conceito, mas saber em como aplicar esse conceito. Que o mesmo conceito pode ser utilizado para diversos problemas, né? E um mesmo problema pode ter várias explicações. Então, nós vamos ampliando esse raciocínio do aluno. E nós conversamos em uma aula sobre a aprendizagem enquanto produto, enquanto processo. Por quê? Né? Porque a resolução de problemas, ela avalia e ela valoriza, né, todo o processo construtivo. Não basta o aluno chegar a um resultado final. Isso não é o mais importante. O mais importante foi toda a construção que ele estabeleceu e, principalmente, o mais importante foram os caminhos, né, que ele buscou para construir o seu próprio conhecimento, né? É lógico que em alguns momentos você vai falar, olha, essa resposta está certa, né? Você vai focalizar aí o produto, por isso que a gente falou sobre combinar, né, a questão do produto e do processo, mas principalmente mostrar para o aluno que o processo é extremamente importante e significativo para a aprendizagem dele, e não apenas o produto, tá? Nós conversamos sobre a aprendizagem baseada em problemas, né? Até nós trouxemos exemplos de problemas de outras áreas, né? Nós falamos sobre, por exemplo, desastres ecológicos e que eles podem ser utilizados nas aulas de matemática, né? De uma forma interdisciplinar e inserir conhecimentos matemáticos ali para resolver esse problema, né? Que a aprendizagem baseada em problemas ela é muito utilizada, né, em alguns ramos, nas universidades, e que elas deveriam estar mais presentes na sala de aula, porque o aluno ele entende que um problema ele não é só resolvido do ponto de vista da disciplina ou do conhecimento ou do conteúdo X, né? Mas que um problema ele pode ser resolvido com a colaboração de vários conhecimentos, né? De vários saberes que estão ali envolvidos com a situação, né? E nós conversamos também, né, a respeito, né, da aprendizagem baseada em problemas, que ela se configura como uma metodologia de ensino e aprendizagem que vai utilizar problemas que são coerentes com a futura atuação dos alunos como profissionais e cidadãos, né, para iniciar, focar e motivar a aprendizagem dos conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais. Então, no mesmo problema, nós podemos trabalhar diferentes tipos de conceitos e diferentes conceitos de diferentes disciplinas também, né? É também um caminho que nós discutimos aí como um caminho interessante para levar o aluno a aprender, né? Então, geralmente, na aprendizagem baseada em problemas, nós temos um problema, o aluno levanta as hipóteses, eles confrontam as possíveis hipóteses, eles analisam os dados disponíveis, eles mobilizam o que eles sabem sobre o assunto, mas eles buscam novos conhecimentos, então é uma união
entre os conhecimentos prévios e os novos conhecimentos que eles possuem, né? Eles compartilham esses conhecimentos, eles buscam aplicar esses conhecimentos e analisar se esses conhecimentos resolveram os problemas que foram apresentados, e daí eles avaliam o processo. O mais importante é eles avaliarem todo esse processo, né? E não apenas a resolução desse problema. Então, vejam que são características importantes quando nós falamos da resolução de problemas na aula de matemática. Nós falamos também sobre a problematização, né? Que nós podemos aí partir da realidade, estudar essa realidade e voltar a essa realidade com alternativas, né? Com propostas de resolução das questões que se apresentam nessa realidade. Também é um caminho, né, para nós utilizarmos aí nas aulas de matemática, problematização, né? E nós falamos, né, que todo esse processo precisa ser avaliado, né? E é um processo que não comporta uma avaliação ao final. Ah, o aluno acertou ou o aluno errou, né? Não, é uma avaliação que envolve observar atentamente como que o aluno está se envolvendo na resolução do problema, que propostas que ele apresenta, que caminhos que ele busca, que conhecimentos que ele acaba buscando, né? Como que ele busca esse conhecimento, e pensar nessa avaliação como um caráter formativo, como um feedback, como trazendo elementos para que o aluno possa avançar, e não apenas uma avaliação que diz que o aluno errou ou acertou, né? E é uma avaliação que serve também para o professor, para ele redirecionar, reorganizar, replanejar a sua própria prática pedagógica. Então, nessa aula, eu fiz uma breve revisão com aspectos principais, mais focalizando a resolução de problemas, a aprendizagem baseada em problemas e a problematização, que foram questões chaves que nós discutimos no decorrer dessa disciplina. E essa disciplina, ela tratou a resolução de problemas, né, como uma proposta para ser utilizada nas aulas de matemática, e como uma proposta que vem de encontro com algumas necessidades mais atuais, né, de envolver o aluno com a sua própria aprendizagem, de contextualizar, do aluno entender a matemática como algo que faz parte do seu dia a dia, que faz parte de questões que ele precisa enfrentar no decorrer da sua vida, né? Mas existem várias outras formas de trabalho, várias metodologias, vários recursos que o professor pode utilizar no decorrer da disciplina matemática.